Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu estou muito empolgado para ministrar esse módulo para vocês, porque eu amo ministrar sobre esse momento em que nós estamos vivendo, que é a graça de Deus. E nessa segunda aula nós vamos falar sobre o intocável, o substituto, que nada mais é que o nosso Jesus Cristo. Por que ele foi intocável? Você precisa entender que existia, na realidade, uma lei regendo, como nós falamos na aula passada, um tempo regente para antes da Santa Ceia e um tempo regente para depois da Santa Ceia, ok? Eu quero ler dois textos com você para falar aqui do intocável chamado Jesus Cristo. João capítulo 8, 58 e 59 e João capítulo 10, versículo 30 a 33. Vamos ao primeiro texto. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Ok? Vamos lá. Tentaram pegar pedras para tacar em Jesus, apedrejar Jesus, e não conseguiram. Isso tudo porque Jesus disse que ele era Deus. Eu sou. Anihu no hebraico. Ok? E a segunda vez que tentaram apedrejar Jesus, machucar Jesus, foi em João 10, 30 a 33, vamos para o texto. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez as pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: temos-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, ok? Porque Jesus disse que ele era Deus, que o eu sou estava operando através da vida deles. Agora você precisa entender aqui que os fariseus que queriam apedrejar Jesus, esses judeus, é porque Jesus não só estava se comparando a Deus, porque ele era Deus, mas porque o eu sou era uma frase que Moisés usou lá no momento da libertação do povo de Israel no Egito. Então, a maior crise que tinha não era nem que Jesus estava dizendo, eu sou Deus, mas porque Jesus estava se comparando a Moisés, ou superior a Moisés, que ele foi superior a Moisés. E como eles tinham a lei de Moisés, e tinham Moisés como grande profeta, o tutor da lei, quando Jesus se comparava com Moisés, dizendo, eu sou, eu e o Pai somos um, porque ele se colocou acima de Moisés, porque quem usou o eu sou, teve a liberação para usar foi Moisés, lá na libertação do povo de Israel do Egito. Ok? Só que Jesus, além de usar isso, ele diz que ele e o Pai é um só, dizendo que ele é Deus. Então, ou seja, eles chamaram Jesus de herege, de blasfemador, por dizer que ele também era Deus, usando o nome do eu sou, Anihu, no hebraico. Guarda esse nome, tá? Muito legal. Agora é o seguinte, eles não conseguiram apedrejar Jesus. Vocês perceberam que até o momento em que Jesus celebra a Santa Ceia, depois da Santa Ceia é outra história, Da Santa Ceia, antes da Santa Ceia, tentaram matar, tentaram bater, tentaram apedrejar Jesus, e eles não conseguiam de forma nenhuma, porque Jesus era intocável. Mas por que Jesus era intocável? Paulo escreveu essa resposta em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conhecia pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, antes da Santa Ceia, porque na Santa Ceia Jesus recebe o pecado da humanidade, antes da Santa Ceia Jesus não tinha conhecimento do pecado, ok? E como o salário do pecado é a morte, ou seja, eles não poderiam de forma nenhuma fazer alguma coisa que levasse Jesus Cristo à morte, porque ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado, ok? E a recompensa maléfica do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, ou seja, eles não poderiam de forma nenhuma fazer mal a Jesus, porque Jesus não tinha pecado, imaculado. O que se encontrava em Jesus? Justiça de Deus. Apenas a justiça de Deus. Ele era justo, e o justo não sofre as penas do pecado, não sofre os males do pecado, a consequência do pecado. Então Jesus, ele era intocável, ninguém conseguia tocar em Jesus Cristo, ok? Bom, a ceia de Cristo. A ceia de Cristo, a Santa Ceia, mudou de certa forma toda a história da humanidade. Ele era intocável antes da ceia. Depois da ceia, a história mudou.
Ok? Então a celebração da Santa Ceia, ela marcou um novo início, um novo tempo para a história da humanidade. Ela iniciou uma nova era. Eu não gosto de falar muito sobre essa questão de nova era por causa da religião, né? Do conceito filosófico que surgiu na década de 70 e 80, que deram o nome de nova era, mas a gente sabe que a Era da Graça foi uma nova era inaugurada por Jesus Cristo, aonde o tempo Cronos passa, de certa forma, deixa, né, de dominar sobre a vida do homem, e o tempo Kairos surge agora regendo a vida e o tempo do homem, que é o famoso tempo da graça. Então você precisa entender que a Santa Ceia não foi simplesmente um jantar de Páscoa, como os judeus praticavam, não. Eu creio que essa foi a refeição mais importante da história do universo. Okay? Eu acredito que os anjos, Deus, os demônios pararam para assistir aquele momento. A nova aliança seria celebrada. Cristo, agora através dessa Santa Ceia, juntamente com os apóstolos, mudaria todo o curso da história da humanidade, do que a humanidade estava vivendo, e que agora viveria um novo tempo, né? Porque o plano de resgate do homem estava entrando em ação através do substituto que Deus prometeu desde o início, né? Lá no início, quando o homem errou, quando o homem pecou. Então é o seguinte, você precisa entender a importância da Santa Ceia. A Santa Ceia, quando você celebra ela, você está inaugurando, de certa forma, relembrando, celebrando um novo tempo que você está vivendo através de Cristo Jesus. Não pode ser simplesmente um ritual que você faz todo domingo na sua comunidade, não. Essa consciência clara de que esta Santa Ceia gerou o tempo em que você está vivendo agora, atraindo céu para a terra, ok? Através da fé em Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo que habita em você. Você precisa ter esse entendimento, que quando você celebra essa ceia, você está celebrando esse tempo sobrenatural que Deus colocou na sua vida através do substituto. Agora, quem é o substituto? No livro do Universo, capítulo 4, nós falamos, né, se eu não me engano foi no segundo módulo, nós falamos sobre esse substituto, plano de resgate do homem. Parte do capítulo 4 diz o seguinte: mas farei cair toda a condenação sobre um substituto, que surgirá da descendência humana. Esse homem não trará em suas mãos as algemas da morte, lembra que eles não conseguiram de forma nenhuma porque ele era intocável, ok? Sendo inocente e incontaminado em sua natureza. Pela a essência justa de Jesus Cristo, por ser Deus, ser o Filho de Deus, né? Por ser Deus na terra, Deus encarnado na terra, ele tinha essa coisa de não ter a morte. Ele não tinha pecado, né? E ele, por isso que ele era o cordeiro sem mancha, né? Que deveria ser apresentado em prol dos pecados da humanidade. Isso era promessa, feita por Deus há muitos e muitos anos. Então, quando Jesus Cristo agora aparece como substituto, ele inaugura esse tempo como substituto através da Santa Ceia. Agora vamos lá, ele era um cordeiro imaculado. Por que Jesus teve que celebrar uma Santa Ceia? Por que ele teve que fazer esse ritual ali juntamente com aqueles discípulos ali? Quando um cordeiro sem mancha era levado para que o sacerdote sacrificasse, fizesse expiação dos pecados, né, da família, do homem, né, aquela pessoa que levava ali para o sacerdote, tinha um ritual onde a pessoa botava a mão sobre esse cordeiro, né, sobre esse animal, e ali fazia o seguinte: a partir de agora esse animal é o meu substituto. Ele está recebendo os meus pecados e vai ser morto, o sangue dele vai ser derramado por isso. Era toda essa simbologia do sacrifício feito pelos sacerdotes. Quando Jesus ele celebra a ceia, ele fala que é o corpo dele, ele fala que é o sangue dele, né? E através disso gera-se essa aliança. E com essa aliança, o que acontece? O homem recebe o lado justo, inocente, incontaminado de Jesus Cristo, da natureza dele, e a natureza pecaminosa do homem vai agora por Jesus Cristo. É uma aliança, é uma troca que estava sendo feita, ou seja, Jesus estava tomando o lugar de substituto, como Deus havia falado, né, que está escrito no livro do Universo, parte do capítulo 4. Ok? Mateus 26, 8. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Olha só, ele está fazendo essa troca agora, tá? A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ele estava dizendo o porquê da aliança, e se colocando como o Cordeiro de Deus. 1 Coríntios 11, 25 diz:
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Orientações do apóstolo Paulo para a celebração da Santa Ceia. Então, aqui acontece a substitualidade, onde através desta ceia, quando o homem come e bebe, do pão e do vinho, ele está recebendo a justiça de Deus, ele está recebendo a santidade de Deus, ele está recebendo o conceito santo de Deus para a vida dele através de Cristo Jesus, ok? E do mesmo modo declarando que todos os seus pecados já foram remidos por Jesus Cristo, ok? Então, ou seja, aqui no momento da ceia acontece no mundo espiritual algo gigantesco, Tem muita gente que não se liga, O discernimento do tempo, ele começa exatamente, para a gente poder entender o que a gente está vivendo hoje em Deus, começa exatamente no momento da Santa Ceia. A Santa Ceia, para mim, é um dos momentos mais importantes para que a gente possa gerar essa consciência. Não é simplesmente um ritual para dizer quem é membro e quem não é membro de uma denominação. Não, é uma refeição que foi apresentada, que hoje deve ser celebrada como essa aliança, onde a misericórdia de Deus foi estabelecida de uma vez por todas para que o homem pudesse estar vivendo pela graça. Ok? Então vamos continuar falando da Santa Ceia aqui. Então, quando Jesus celebra a Santa Ceia, ele recebe os nossos pecados e libera para a gente a sua justiça, Então, ao celebrar essa aliança, essa nova aliança com os apóstolos, Jesus inaugura o tempo Kairos, a era da graça, a qual a gente está vivendo hoje. Então, ou seja, o sacrifício dele manifestou a misericórdia eterna de Deus. O único, o eterno sacrifício dele. Não precisa mais sacrificar mais nada. Não existe sacrifício que você possa fazer que vai substituir o sacrifício de Jesus Cristo. O único substituto, o sacrifício que substituiu todos os sacrifícios é o de Jesus Cristo. E ali manifestou a misericórdia de Deus. Ou seja, a morte que o homem merecia por causa do estado do pecado que ele vivia, agora não tem mais domínio sobre ele. É Deus livrando o homem daquilo que ele merecia. E a graça, ela abriu o caminho para o homem se reaproximar de Deus eternamente. É o que nós estamos vivendo hoje. O Kairos para entrarmos no Aiono, na eternidade. E com o ritual da Santa Ceia, Jesus recebeu os pecados de toda a humanidade, todos os pecados de toda a humanidade. E com isso estava sujeito à punição de morte. Então, olha só, quando Jesus ele sai daquele momento da Santa Ceia e vai para o Getsemane, agora ele estava com o pecado da humanidade. Então agora ele estava vulnerável à morte, por causa da dívida do homem, que ele estava, naquele momento, recebeu essa dívida para pagar. Ele se tornou, de certa forma, a pessoa que pagaria a dívida do pecado do homem. Então ele assumiu todas as dívidas de toda a humanidade, até aquelas que você ainda faz hoje com seus pecados, ele já tinha assumido sobre a vida dele. Ok? 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele não praticou pecado, ele se fez pecado por nós, recebendo os nossos pecados, para que dele fôssemos justiça, Fôssemos feitos justiça de Deus, ok? Colossenses 2:13 e 14. E quando vós estáveis mortos no pecado, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todos os pecados, todos, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, na lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-os na cruz. Lembra no módulo passado que eu falei da nova Constituição? Foi exatamente essa nova Constituição de perdão de pecado, de absolvição dos homens que creem em Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa Constituição que foi entregue para Deus e é onde nós hoje recebemos a justiça de Deus. Quando vai para julgamento, o diabo não consegue nos condenar porque nós cremos que Jesus Cristo pagou o preço por todos os nossos pecados e Deus perdoou todas as nossas ofensas. Então a Santa Ceia, de certa forma, ela foi um momento que inaugurou, tirou Jesus do estado intocável, porque agora os homens prenderam Jesus, bateram Jesus, machucaram Jesus e mataram Jesus. Isso tudo marca, e para que você possa entender que no mundo espiritual, como que ele recebeu os nossos pecados? Através da punição que ele recebeu na cruz, nós temos a prova de que ele, como era puro, santo, não tinha nada de pecado sobre a sua vida, recebeu os nossos pecados e por isso recebeu a punição
com morte. Nós sabemos que ele não ficou morto, ele ressuscitou, mas ele pagou o preço pela obediência, né? Por amor. Isso foi o ato de amor que Jesus estabeleceu pelas nossas vidas. O bom pastor que deu a vida pelas as ovelhas. Então esta é a aula do intocável e o substituto. Gente, a partir dessas aulas que eu estou ministrando para vocês aqui no sexto módulo, vai abrindo o entendimento que a partir de agora, tudo que você lê, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, você vai sempre receber uma revelação nova. Eu estou entregando aqui chaves, revelações para que você possa compreender o que Paulo quis dizer nas cartas dele, o que Pedro quis dizer, o que Tiago quis dizer, o que João quis dizer, ok? Nos livros que eles escreveram, para que você possa viver de uma vez por toda essa graça maravilhosa, esse tempo Kairos, a qual Jesus Cristo inaugurou para a nossa vida. Te encontro na nossa terceira aula aqui do nosso curso Vivendo pela Graça, no nosso sexto módulo. Até lá!